Eu fiz questão de chamar vocês dois hoje, porque quero ouvi-los e também como uma maneira de desagravo. Porque no último ano e meio, vocês foram dois dos economistas mais criticados, eu diria até agredidos, por setores de economistas e políticos vinculados ao governo Lula, dizendo que vocês eram derrotistas, que vocês espalhavam mentiras, fake news, que não era, né, que eram a linha auxiliar do Bolsonaro. Eu ouço falar disso bastante de mim também, né? E agora o que acontece é que 1 ano e meio depois, tudo o que vocês falavam que ia acontecer está acontecendo. E a gente começa a ter mudanças de posição. A gente assistiu agora, eu gosto muito do Berzoini, né? E o Berzoini, mas o Berzoini sempre foi alguém muito, né, bancário, que nem o Paulo Clias, né? Sempre foi muito moderado, né? E ele mesmo falou aqui, eu sempre evitei fazer críticas ao governo Lula, porque ele foi presidente do PT, foi ministro dos governos Dilma e Lula, né? Foi deputado federal, então isso faz com que tenha, né? Eu vejo o Genuíno aqui muito parecido também, né? Você vê que ele fala com o freio de mão puxado. Ele falou, sempre evitei fazer maiores críticas ao governo, mas chegou no limite, né? E aí ele rasgou o verbo hoje aqui, e foi interessante, né? Que eu até pensei, quando convidei ele depois vocês, eu falei, bom, vai ter uma certa diferença de abordagem do Berzoini depois do Davi e do Paulo Clias. Nada, absolutamente igual à mesma abordagem. E eu começo a ver esse mesmo movimento acontecendo com outros economistas e analistas que vieram em defesa aberta, defesa integral da política do governo Lula, gente de esquerda, né? Até agora. Então, vocês agora começam a ter mais gente para fazer a crítica à esquerda. Então, quero dizer que que bom que vocês mantiveram-se firmes ao longo desse ano e meio aí, com todas as críticas, eu sei até, né, de algumas ameaças que sofreram neste ano e meio. Então, obrigado demais pela presença de vocês dois, e quero começar falando ou que vocês falem, que a gente escute, daquela que é uma patrona, que eu sei que é uma inspiradora, que contribuiu demais para a formação de ambos, Maria da Conceição Tavares, né? Maria da Conceição Tavares morreu esta semana, aos 94 anos de idade, uma musa inspiradora dos economistas de esquerda do Brasil. E o Paulo Clias soltou um artigo, Haddad, respeite a Conceição. O que é esse seu artigo, Paulo? Queria te ouvir sobre o seu artigo e também sobre Conceição, né? O que é Maria da Conceição Tavares na sua vida? Tá bom. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com o Davi, né? Como estava combinado para ele entrar depois, eu acabei não saudando, né? E segundo, também, não sei se ele ainda está nos ouvindo, o Berzoini, eu fiquei realmente, como você, muito bem impressionado, né? Com a coragem política do Berzoini. Ele é meu colega de velhos tempos, né, do Banco do Brasil, quando a gente entrou praticamente junto, né, fazendo política sindical bancária lá no centro da cidade de São Paulo, né. E eu acho que, na verdade, ele vem, né, nesse movimento, como você descreve, de que as pessoas estão percebendo que está chegando no limite, né? Eu acabei de escrever uma resposta num grupo justamente nisso, eu dizendo, olha, ou o Lula toma uma posição agora, né? Ou então vai ser muito tarde, porque a nave, né, como os italianos falam, né, o navio está começando a correr o risco sério de afundar, né? E pode ser tarde demais o momento da reação. E aí eu peguei o mote, né? Tem uma música do Luiz Gonzaga, que eu adoro, não sei se todo mundo conhece. O pai do Luiz Gonzaga também era um sanfoneiro, etc., né? E teve um momento da vida dele que teve um problema com o pai, aquela coisa da comparação, e daí alguém falou para ele, Luiz, respeite Januário, né? Que era o nome do pai dele. Você pode até tocar bem, mas respeita o Januário, que é a tua inspiração, a tua escola, você aprendeu tudo com ele, né? E aí veio essa brincadeira, Haddad, respeite a Conceição, né? Porque
além de ela ser uma referência para os economistas, né, do nosso campo, de esquerda, etc., ela é muito mais do que isso. Quer dizer, o que ela deixou como legado, né, para a história da sociedade brasileira, da economia, do pensamento, né, de uma coisa que ela sempre fazia questão de dizer economia política, né, porque ela nunca se rendeu a esses encantos, né, do que a gente chamava antes da economia neoclássica, agora da economia neoliberal, e principalmente dos interesses do financismo. Então, se uma coisa a Maria Conceição tinha, é essa coisa de uma coerência, além, né, de uma língua afiada, etc., né, ela não fazia concessão quando se tratava de questões de princípio político, ideológico e da abordagem da economia. E que é exatamente o oposto que tem acontecido com uma série de representantes do que era antes, né? O campo, vamos dizer, dos heterodoxos, dos desenvolvimentistas, etc., quando chegam ao poder. E o Haddad, para mim, é uma representação disso. E eu falo isso com tristeza, né? Porque podia ser alguém que ia apresentar, a partir da sua trajetória no mundo da política, né? Foi ministro do Lula, foi prefeito da capital, etc. Mas não, ele se vangloria de tudo aquilo que ele devia se envergonhar. Ele se vangloria de ser o pai das PPPs, parceria público-privada, que nada mais é do que uma forma disfarçada de privatização. Ele se vangloria de ter feito uma gestão de responsabilidade fiscal absoluta à frente da Prefeitura de São Paulo. O que ele fez? Ele acumulou dinheiro em caixa e entregou de bandeja para a oposição. E agora ele está não se vangloriando, mas infelizmente desenvolvendo uma política ao longo desse 1 ano e meio que, desculpa, mas é a política da Faria Lima. Não representa em nada tudo aquilo que o Ministério da Fazenda apresenta, os interesses do desenvolvimentismo, das promessas do Lula e das necessidades da maioria da população. Então, eu acho que chegou um momento que não dá mais para continuar fazendo, né, quer dizer, cara de paisagem, e eu acho que a postura do Bersonini agora, um pouquinho antes, nesses minutos, eu confesso que foi uma surpresa, eu gosto muito dele, respeito muito ele, mas ele sempre teve essa postura, como você diz, meio chapa branca, com medo de criticar abertamente, será que eu estou fazendo o jogo da direita, etc. Mas eu acho que agora está claro, quer dizer, não dá para continuar fingindo que nada de grave está acontecendo. Vai lá, Davi, desculpa. Você teve aula com a Maria da Conceição? Conheceu ela pessoalmente, Clis? Não, infelizmente eu não tive aula naquela postura do aluno sentado na sala de aula e vendo a mestra, né, com o quadro negro. Mas desde que eu comecei a fazer o mestrado, depois o doutorado e trabalhar efetivamente com economia, houve muitos momentos de assistir palestras com ela, participar de reuniões com ela, chamar ela para seminários, né? Então, apesar de não ter sido aluno, né, eu tenho que dizer a verdade, ela é e foi uma grande mestra para mim. Uma pessoa maravilhosa. Aquela irreverência, aquela língua, aquele palavrão, aquele cigarro. De cada 3 parágrafos, 4 ou 5 palavrões, uma figuraça, cigarro o tempo inteiro, figuraça. Morreu aos 94 anos. Tem uma história que diz de uma mulher francesa que morreu aos 94 e fumando, né? Que nem Maria da Conceição Tavares. E ela diz assim: se eu soubesse que ia viver tanto, eu tinha fumado o dobro. Davi, Maria da Conceição Tavares foi importante na sua formação? Você conheceu ela pessoalmente? Não conheci pessoalmente, mas certamente é uma referência, né, para todas as gerações pós-Maria da Conceição Tavares de economistas comprometidos com o desenvolvimento econômico, com a sobrevivência da economia política, porque, né, Paulo, atualmente os economistas costumam separar, atualmente não, desde o final do século XIX, economia e política, como se não tivéssemos classes sociais envolvidas no processo econômico e no capitalismo, né, como se não houvesse disputa entre classes sociais, né? E a Maria da Conceição Tavares é uma referência para a sobrevivência e para a resiliência da economia política,
né, que reconhece que há conflitos de classes e que há política envolvida nas decisões econômicas, que não há neutralidade, né? Que não é como a Margaret Thatcher dizia, que só há uma alternativa matematicamente dada, né? Como alguns burocratas tentam vender para a esquerda, para a sociedade, né? O que eu estou fazendo aqui é puramente técnico. Isso daqui não tem nada a ver com o meu viés ideológico, interesses. Ela denunciava muito isso e construía uma perspectiva teórica, uma perspectiva de políticas econômicas a partir dessa leitura da economia como economia política. Davi, é isso, né? Você e Clias, depois de ano e meio do governo Lula, tinham razão, desde o começo, está aí. E há um aspecto em particular, acho que teve uma postura do interior da esquerda meio... Essa ideia que mesmo na esquerda tem de olhar a política, olhar para as relações como relações de realeza, não de realismo, né? Então, se Lula falou, Lula está certo, né? Esse slogan, Lula tem razão. Né? Se Haddad está no Ministério da Fazenda e ele foi o ministro da Educação, foi nosso candidato a presidente, ele, por princípio, está certo. E as pessoas esquecem-se ou deixam de fazer análise para botar no piloto automático. Né? E você e Paulo nunca toparam isso. Né? Sempre olharam para a situação concreta, para a análise concreta. Um tema que você trouxe persistentemente ao longo desse ano e meio foi advertir, desde a primeira entrevista do Rogério Seron, o secretário do Tesouro Nacional, falou, esse governo está estudando e vai para cima dos pisos da saúde e da educação. Vai tentar jogar no chão os pisos da saúde e da educação. E depois falou também da questão da vinculação das aposentadorias ao salário mínimo. Você foi acusado de mentiroso, foi dito que nunca existiu, que era distorção. Estamos chegando agora. O que o governo está fazendo? Proposta de corte enfim, dos pisos da saúde e educação e desvinculação das aposentadorias, se não das aposentadorias, pelo menos dos benefícios previdenciários do salário mínimo. Pois é. Mauro. Tem um aspecto interessante do novo arcabouço fiscal que vai começar a ficar claro a partir do segundo semestre desse ano e nos próximos anos. Qual é esse aspecto? Há uma ilusão de que o arcabouço fiscal ele induz ajustes pelo lado das receitas, ou seja, é possível que o ajuste fiscal se dê taxando os mais ricos e isso gere sustentabilidade para o novo arcabouço fiscal, sendo que toda a estrutura matemática dele não depende de receitas. Inclusive, e isso é muito grave. Ele é uma regra que independe de se vai aumentar receitas ou não. Não tem absolutamente nada no novo arcabouço fiscal que induz a tributação dos mais ricos. Mas, necessariamente, ele exige o quê? Cortes estruturais e muito fortes de gastos sociais com saúde, com educação e com previdência social. Isso é uma conclusão matemática, não é uma hipótese política. Tá? E por que isso? E por que ele foi feito assim? Porque essa é uma tática que está lá desde a Ponte para o Futuro, escrita em 2015 pelo PMDB, que na época vice-presidente, né, da República, Michel Temer, que era uma tática de criar restrições fiscais muito fortes que induzisse a desindexação dos gastos sociais. Tá? Então, é uma ofensiva. A Ponte para o Futuro era uma ofensiva contra a Constituição de 88, e uma das principais táticas da Ponte para o Futuro era criar restrições fiscais severas, como foi o antigo teto de gastos após o golpe, né? O golpe de 2015, que foi feito para quê? Para induzir uma reforma da Previdência, que congelou os pisos da saúde e da educação. Então, essa lógica do novo arcabouço fiscal, ela não é surpreendente. Ela não é uma novidade. Tá? Ela está lá atrás, já há quase 10 anos, sendo trabalhada no Brasil de diversas formas, com diversos graus de intensidade. Então, não há nenhuma possibilidade matemática de ajuste pelo lado das receitas. Mesmo se o Lira virar socialista, Mauro, começar a taxar os mais ricos do Brasil, sabe? É um surto de altruísmo. Vamos supor, o Congresso, a agenda de reforma tributária do Haddad. Isso
não muda em nada o cenário de que os pisos vão ser atacados, porque eles não cabem dentro do novo teto de gastos, independente se as receitas cresçam ou não. É uma conclusão matemática que vai ficar clara. Está ficando. Esta é uma questão, estava falando com o Berzoini agora, que a ideia do ajuste fiscal, né, do déficit zero, aí um de vocês dois comentam, ambos, foi baseada numa ilusão de que a burguesia brasileira poderia se converter à democracia e ao desenvolvimento nacional e que, portanto, ela daria sua contribuição para isso. Ou seja, o Haddad vendeu para o presidente Lula, vendeu para o governo, vendeu para o Brasil a ideia de que, olha, desta vez vai ser diferente. Nós vamos fazer déficit zero e não vamos cortar no lombo do povo, não vamos cortar saúde, não vamos cortar educação, não vamos cortar nos gastos. Porque cortar gasto quer dizer cortar em cima dos pobres, né? Nós vamos aumentar a receita. E aí ele achou que a Faria Lima tinha feito uma aliança para valer com ele, né? E de que os ricos iam fazer contribuições generosas, com mais impostos, mais taxas, para garantir o déficit zero. Deu ruim, né? Deu ruim. Nós estamos em meio a uma rebelião da burguesia. Essa devolução lá da medida provisória do PIS/COFINS é o ponto final, né? O Ometo, que era um apoiador do governo Lula, ele falou, chega, não vamos dar um tostão a mais. Ou seja, está completamente inviabilizado o arcabouço fiscal do Haddad com essa rebelião burguesa. Me parece que, para falar, então, de economia política, ela estava sustentada no Congresso com uma outra ilusão de que o Lira seria um parceiro. Assim como o Haddad achou que a Faria Lima seria uma parceira confiável para o seu programa de arcabouço, no Congresso Lula achou que o Lira seria um parceiro confiável para a sustentação do governo. Mas é isso, me parece o seguinte, a ilusão de que a contribuição da burguesia para as receitas vai resolver o déficit zero acabou, né? Acho que acabou. Com certeza, né? Mas eu acho que é importante, né, Mauro e Davi, a gente também ter uma perspectiva um pouco histórica, né? Quer dizer, o momento que a gente está vivendo agora eu digo esse primeiro ano e meio, né, do terceiro mandato do Lula, ele tem alguma semelhança com dois momentos recentes da nossa história. Quer dizer, não sei se todo mundo se lembra, mas na primeira vitória do Lula, quando ele ganhou a eleição em 2002, né, e começou o mandato em 2003, o ministro da Fazenda que ele havia escolhido era Antônio Palocci, que era, apesar de ser um cara do PT, etc., quer dizer, já tinha tendências, né, bastante fortes de identificação com o capital financeiro, com o sistema né, exercido pelo financismo, tanto que ele era, como quando foi prefeito de Ribeirão Preto, uma cidade importante no interior de São Paulo, já havia começado a privatizar as empresas municipais, né, empresas públicas municipais na área de transporte, de saneamento, etc. Um outro momento, e implementou um ajuste fiscal muito duro, né, em 2003, 2004, tá certo? Um pouco até de 2005, e caiu por escândalos políticos, etc., e aí houve uma espécie de reversão, mas ele se orgulhava do superávit primário, e o superávit primário que ele implementou ao longo dos 2 primeiros anos foi maior do que o da era dos tucanos, do Pedro Malan, do Fernando Henrique, era uma loucura. E aí, quem criticasse também enfrentava, né, mais ou menos essas diferenças. O nosso governo não pode fazer o jogo da direita, etc. Corta, mais à frente, segundo mandato da presidenta Dilma, 2015. Aí a coisa foi até mais grave, né? Aquilo que a gente chamava de estelionato eleitoral. Né? Ela chama para o Ministério da Fazenda alguém que era identificado absolutamente, era diretor do Bradesco, Joaquim Levy, que já havia pertencido à equipe do Palocci, e a quem a saudosa Maria da Conceição se referia com palavras que eu prefiro não repetir aqui, né, de xingamento. E, de novo, o Palocci fez um ajuste fiscal duro, provocou recessão, etc. Você percebe? E muita gente avaliando, eu concordo, que uma das causas, né, do impeachment que veio na sequência da presidente Dilma tem a ver, né, com aqueles equívocos. Então, na verdade, o que a gente está vendo com Haddad, quer dizer, não é simplesmente uma repetição, não é isso, mas não é uma coisa nova.
Entende? Quer dizer, e nesse artigo que você colocou, quer dizer, eu chamo a atenção, eu fui buscar, né, umas frases do presidente Lula em 2015, como o Lula, que já estava um pouco afastado, assistindo um pouco da arquibancada, se referia ao ajuste que o Joaquim Levy estava falando. Veja, com a autoridade do Lula. Ele diz, olha, nesse momento da história do Brasil, ganhamos as eleições com um discurso e os nossos adversários perderam as eleições. Mas a impressão que nós passamos para a sociedade é que nós adotamos o discurso de que perdeu. Ele continua, tem que falar em crescimento. Não tem um país do mundo que tenha feito ajuste fiscal e melhorado a economia. Esse é o Lula falando, né? Você percebe? Então, eu boto aspas, transfiro para 2024. Então, é isso que eu digo. Acorda, né, meu companheiro? Senão a coisa fica complicada. Davi? Vou fazer um comentário sobre meta de primário e arcabouço fiscal, sobre esse negócio de receitas. As receitas, assim, isso não tem absolutamente nada a ver com o Congresso, porque mesmo se o Congresso aumentasse as receitas, seria pior ainda para o governo, tá? Isso é incrível, é inacreditável, mas é. Por quê? Porque a saúde e a educação, elas cresceriam junto com as receitas com teto de gastos. E isso levaria o governo a ter que contingenciar muitos outros ministérios para fazer o remanejamento para a saúde e para a educação para cumprir o piso. Então, se a receita estimada, tá, foi inferior à receita que se concretize durante o ano, isso vai gerar uma contradição no orçamento que gera problemas. Quando que esse problema foi gerado, por exemplo? Em 2023, quando as receitas superaram a expectativa, quando a Haddad conseguiu arrecadar mais. E aí ele teve que atacar o piso da saúde, porque o piso da saúde cresce junto com as receitas. Então, em nenhum momento a Haddad acreditou na mentira dele de que há um ajuste pelo lado das receitas. Isso é agitação para a esquerda, engolir um futuro ajuste pelo lado dos gastos. Então, a narrativa que ele criou, porque agora eu já posso afirmar com total assim, segurança que ele mente, tá? Eu posso demonstrar porque que ele mente. Se ele mentiu nas situações que eu vou descrever aqui, ele mentiu nessa época também. O que ele quer? Ele quer vender o seguinte: o arcabouço fiscal ele funcionaria se eu conseguisse taxar. Não tive correlação de forças no Congresso, agora eu preciso mexer nos pisos, pelo lado dos gastos. Só que nunca houve possibilidade de ajuste fiscal pelo lado das receitas com o novo arcabouço fiscal. Mesmo a meta de primário, e essa não é uma hipótese minha, do Samuel Pessoa, isso está muito claro no arcabouço fiscal. Por que você bota uma meta de primário elevada e que você não consegue alcançar? Por ilusão? Não, nunca houve ilusão. Porque você não alcançar a meta de primário é bom para quem quer fazer ajuste fiscal no Brasil. Parece estranho uma hipótese? Parece, mas é simples. Porque você tem um teto de gastos dado. Se você coloca uma meta alta e não alcança essa meta, no ano seguinte, você força ainda mais ajustes pelo lado dos gastos. Porque você reduz o crescimento dos gastos, que, na regra geral, equivale a 70% do crescimento das receitas, para uma situação em que os gastos podem crescer apenas 50% da taxa de crescimento das receitas. Então, você acelera o ajuste fiscal quando você não cumpre a meta, por isso que ele bota a meta elevada. Por mais do que isso, tem um golpe no arcabouço, que é o seguinte: o que acontece se não cumprir meta de primário, por exemplo, por 2 anos? Ele é proibido. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Se você bota uma meta muito rigorosa, já sabendo que não vai cumprir, você está usando a favor da sua estratégia neoliberal a regra de que tem punição se você não cumprir a meta. Porque se você não cumprir a meta, vai ser pior ainda. A restrição vai ser ainda maior. Então, como o teu programa é um programa para ser muito restritivo, não cumprir a meta ajuda a fazer um programa restritivo, é isso? Perfeito. Se o mais provável é que eu consiga alcançar, por exemplo, 0,5 de déficit, eu boto 0. Para quê? Para não alcançar. E aí eu acelero o ajuste fiscal no ano seguinte. Quem fala isso é o Samuel Pessoa, economista liberal. Ele fala assim, olha, a meta de primário não é para ser cumprida no arcabouço fiscal. O que tem que acontecer é que as punições
sejam rigorosamente cumpridas. As punições devem ser cumpridas, e não a meta. Então, se você não cumprir a meta, tudo bem. Você, no ano seguinte, é punido e aí você fica numa situação ainda pior, em termos de gastos sociais. Então, essa é a lógica. É por isso que ele bota metas elevadas. E aí, por fim, Mauro, mais uma coisa importante aqui, que todo mundo que está debatendo os servidores públicos federais, todo mundo debatendo muito, né, questão de carreiras. O que acontece se não cumprir a meta por 2 anos? O que acontece em 2026? Ele é proibido de dar reajuste no arcabouço fiscal. Ele é proibido. Aí ele vai falar assim, nossa, eu queria tanto ajudar vocês. Mas tanto. Não é muito mesmo. Em 2024 deu para dar aumento, mas nós vamos dar em 2025 e 2026. Aí chega em 2026 e fala, gente, não deu. Culpa do arcabouço, entendeu? Porque eu não taxei rico. Então, essa fábula de taxação dos mais ricos, eu tenho certeza... Porque, matematicamente, ela nunca vai resolver o problema dele. Nem se ele conseguisse isso. Então, é uma conclusão matemática essa. Obviamente, ele conhece a matemática do que ele criou. Isso tudo é uma agitação na esquerda para ele dar um caráter progressista ao ajuste fiscal. Então ele vem com o seguinte, olha, eu tentei muito, vocês viram que eu tentei taxar blusinha, que eu tentei taxar um monte de coisa e não consegui. Agora, sobrou cortar gastos, mas é culpa do Congresso, eu não queria, vocês viram. Só que isso é matematicamente mentira. Segunda-feira dessa semana, vocês devem saber, teve uma reunião das entidades, né, em defesa da saúde, várias entidades, das mais importantes, no Ministério da Fazenda, para falar sobre os pisos, tá? O ministro iria na reunião, não confirmou presença e enviou um subsecretário, tá? Bom, o que o subsecretário diz? Ele disse isso oficialmente, quem quiser confirmar, confirme com quem esteve na reunião. Se foi uma informação oficial, ele disse que nunca, mal, tá? Informação oficial, conversei com mais de uma pessoa que esteve nessa reunião. Nunca houve estudo, nenhum estudo sequer, analisando a possibilidade de alteração nos pisos e encerrou a reunião. Falou que essa hipótese nunca existiu, não existe esse estudo, nunca existiu estudo. Isso está simplesmente na LDO. Ele mentiu de uma forma, assim, eu considero muito desrespeito à democracia, às entidades em defesa da saúde, a quem estava naquela reunião. Ele diz isso, tá? Eles protocolaram, né, a conclusão da conversa, então isso tudo é oficial. Bom, o ponto é que ele mentiu. Os estudos, os resultados foram publicados no relatório fiscal do Tesouro de março de 2024. Está aí na imprensa inteira. E ele fala que isso não existiu. Assim, para desmobilizar e encerrar uma reunião e encerrar um debate. Sabe? É óbvio que eles vão mexer nos pisos e desde que eles fizeram o arcabouço fiscal foi feito para novo teto de gastos, ele foi feito para quebrar os pisos da saúde e da educação. Ponto. Não foi feito para taxar rico. Foi feito para quebrar piso. Isso é matematicamente... É fácil de provar matematicamente. Então, temos que parar com uma coisa que é muito boa para o Haddad. Que o Haddad não conseguiu taxar os mais ricos e agora vai ter que cortar gastos porque ele errou. Ele nunca errou. Porque mesmo que... Se ele taxasse os mais ricos, ele estava ferrado, tá? Se o Lula conseguisse convencer o Lira a ser socialista e pôs sobre grandes fortunas e heranças e taxar todo mundo no imposto de renda, de lucros e dividendos, fizesse uma revolução tributária, o Haddad estava ferrado esse ano, porque as receitas iam explodir com teto de gastos, ele ia ter que ficar fazendo contingenciamento e brigando com o Ministério das Cidades, dos Transportes, com todo mundo, ia gerar uma crise orçamentária. Então, e pode perguntar para ele se não é isso, né? Se ele não for negacionista. Por fim, finalizo o Mauro dizendo que ele mentiu em uma entrevista ontem, tá? Ele mentiu, de novo. Ele diz que eles estão conversando para mudar o piso, mas não para diminuir o valor. Todos os cenários estudados diminuem o valor, mas ele falou que não é para isso, que é para melhorar. Por quê? Qual é o argumento deles? Paulo, esse argumento é inacreditável, o subsecretário dele também falou. Eles falaram que o objetivo é dar estabilidade. Por exemplo, se você congelar os pisos para sempre, você dá estabilidade. Isso é bom. Então, o teto do Temer era bom porque dava estabilidade, ficava congelado. Só que estabilidade é muito bom que você sabe que não vai crescer, por exemplo. Não vai diminuir, não vai crescer, vai ficar...
E isso é muito bom. O efeito colateral é que pode cair, mas, assim, eles não estão nem... A preocupação deles não é cortar gastos. Isso pode até... Mas não é, nunca foi. É melhorar e dar estabilidade. É mentiroso, assim. Eu acho que isso é desrespeito à democracia. Eu acho que ele tem que ser transparente com a sociedade, e isso é justo, tá? E defender, por exemplo, que ele considera inadequada a atual vinculação e que o crescimento é muito acelerado e nós estamos gastando muito com saúde e com educação no Brasil e precisamos reduzir esses gastos. É simples. E debate. Foi incrível a conversa do subsecretário do Tesouro lá na Câmara, na semana passada, na comissão... quem estava... Tributação. Foi impressionante, porque ele falou, olha, me lembrou muito a reforma trabalhista da época do Temer, sabe? Os caras dizendo, nós vamos acabar com a legislação trabalhista e isso vai ser ótimo para os trabalhadores. Foi igualzinho, mesma retórica, na mesma narrativa, que ele dizia assim, é o seguinte, se o piso, né, o piso constitucional não é bom, porque se a arrecadação cai, vai diminuir o dinheiro para educação e saúde. Então, se a gente acaba com o piso, a gente pode manter um fluxo interessante, um fluxo bom para educação e saúde, né? Mas faltou alguém ali da língua portuguesa para falar para ele. Piso é o mínimo, piso é diferente de teto, né? Teto é teto, piso é piso. Entre o piso e o teto tem um espaço grande. Então, o cara achando que ele é o seguinte, ele não está disposto a dar um tostão além do piso, inclusive, né? Isso mostrou claramente. Para ele, o piso já é o teto, entendeu? Para ele, é o teto. Então, fiquei chocado. Que é mais ou menos a mesma história do pessoal do Temer, entendeu? Nós vamos acabar com o piso, isso vai ser ótimo para a saúde e para a educação do Brasil, entendeu? Nós vamos acabar com a legislação trabalhista, isso vai ser ótimo para os trabalhadores. O Joaquim Silvino mandou um superchat aqui com uma pergunta para o Decache, mas é uma pergunta muito específica, Joaquim. Vou deixar para ser a última aqui para o Davi, para não perder o ritmo. Questão do Banco Central. Me parece que esse é o próximo passo. O próximo passo, o movimento do Armínio Fraga, o movimento que eles todos estão fazendo, né? Aquela coisa, a ala dadista, que até agora estava completamente alinhada com o Campos Neto, propôs cortar, em vez de reduzir o corte de meio para 0,25, propôs manter em meio, que é irrisório, né? E já foi um negócio assim, o PT vai tomar conta, o Banco Central ficou vermelho, um negócio assim, chocante, né? O Galípolo foi depois dar uma entrevista dizendo, não, eu propus manter meio, mas podia ter votado em 0,25. O Campos Neto estava certo, não estava errado. Não. O espírito nosso é o espírito mesmo. O que está acontecendo, Paulo, me parece ser o seguinte, ou o Lula e o Haddad colocam um cão de guarda do mercado financeiro como presidente do Banco Central, ou eles vão derrubar o governo. Acho que é mais ou menos por aí que a coisa vai, né? Ou pelo menos vão tentar derrubar o governo. É impressionante. Essa batalha do Banco Central talvez seja, posso estar errado, não sei qual é a interpretação, a maior ou uma das maiores batalhas políticas que a gente pode ter pela frente, se o governo Lula resolver não colocar um Roberto Campos Neto 2, né? Olha, Mauro, eu acho que a gente tem que ter realmente essa preocupação que você apresenta, mas eu tenho a impressão que talvez a questão não seja tanto da pessoa, né? Quer dizer, eu espero, obviamente, né, que o Lula não cometa o erro político, econômico, etc., de reconduzir o Roberto de Campos Neto, por exemplo, né? Acho que isso está eventualmente fora de cogitação. Mas, independente da pessoa que ele indique, quer dizer, eu acho que o que cabe para a gente é fazer a leitura política do que vai ser a composição da diretoria do Banco Central e, principalmente, do Copom, né? Porque, só lembrando para quem está assistindo, eles, né, tiram o boné, os 9 diretores, uma vez a 45 dias, e se reúnem como membros do Comitê de Política Monetária para definir a Selic. O que acontece? Até agora, o Lula indicou 4 dos 9, né? Sendo que um deles, né, aparentemente, é um dos cotados para substituir o Roberto Campos Neto, que é o Galípolo, né, que era o secretário executivo do Ministério da Fazenda até alguns meses atrás. Mas se a gente pega todo o histórico, né, de reuniões do Copom, né, e vê a posição daqueles, entre aspas, da bancada do Lula, né, ou da bancada do Haddad,
que foi 1, 2, 3, agora é 4, com uma única exceção, que foi essa última reunião, eles sempre votaram com a maioria, eles nunca apresentaram um voto em separado para dizer, olha, eu discordo, essa política está muito arrochada, a Selic tem que baixar, etc. Não. E essa última foi 0,25, tá certo? E ainda com esse pedido de desculpas, etc. Então, o meu receio é que na hora que o Lula consiga indicar mais um e indicar o presidente, que vai acontecer provavelmente em dezembro apenas, você não tem uma mudança substancial. Entende? Quer dizer, o Banco Central não passe a fazer aquilo que tem que fazer, que é ser o órgão de fiscalização e regulamentação do sistema financeiro, fazendo aquilo que o Berzoini comentou com você, e a gente, né, Davi, tem falado há tanto tempo, tem que reduzir os spreads. E os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA, BNB, né, além do BNDES, tem que ter uma política de estimular crédito. Isso significa que ele não precisa acumular bilhões como lucro por conta da expoliação que ele faz junto a clientes, pessoa física, pessoa jurídica, tá certo? Então, voltando para o Banco Central, quer dizer, o que é mais importante do que nome é uma orientação do governo, do Ministério da Fazenda, para dizer, olha, Banco Central, agora a coisa tem que mudar. Infelizmente, o Lula não está dando sinais de que vai fazer isso, entende? Então, a minha preocupação, quer dizer, é fazer com que você tenha expresso, através da sociedade, o desejo de apoiar o Lula na mudança. Isso que é fundamental, quer dizer, colocar nessa equação o componente do povo. Simplesmente isso. E o que todo mundo está dizendo, o Lula tem que sair do Palácio e se apresentar com televisão, com programa, etc., para que a população manifeste algum apoio, porque se a gente depender só de jogo de gabinete, de Lula, de Pacheco, de Faria Lima, de Roberto Campos Neto, de Armínio Fraga, etc., aí a gente já sabe, é melhor desistir desde logo, né? Porque vai ser a continuidade do austericídio, tá certo? É isso aí. Qual comentário nessa linha, Mauro? Eu concordo muito com o Paulo, acho que é isso que o Paulo falou, perfeito. Um comentário sobre subjetividade também, em linha política, Paulo. É engraçado que o Galípolo ele é a favor da redução do piso da saúde, da educação e do ataque à Previdência, e ele foi um dos formuladores do arcabouço fiscal porque era secretário do Haddad. Então, é o secretário do Haddad que fez uma política fiscal de austericídio que vai ser a nossa salvação e a nossa melhor opção, o Campos Neto. Genial isso. Genial. Que vota com o Campos Neto e que fez o austericídio fiscal quando estava com a Haddad. Tá? É impressionante. E finalizo dizendo, Mauro, com alguma segurança, que é impressionante como a maioria dos meus colegas economistas, alguns que eu respeito muito no campo progressista, estão falando do Campos Neto há 1 ano e meio, mas não se pronunciaram em nenhum momento sobre piso da saúde, da educação e sobre previdência social atacada pela ministra Simone Tebet. Então, me parece que o Campos Neto ele tem sido funcional para essa parcela da esquerda. Por quê? Porque você tem que fazer alguma agitação, você tem que criticar alguém. Né? Aí você critica o Campos Neto, porque você não pode demitir, entre aspas, e aí eu critico o Campos Neto, né, do governo, pronto. E continuo parecendo-se esquerda, sem falar uma frase, um post no Twitter, uma coluna, uma entrevista falando em que o Haddad está equivocado na sua intenção de alterar o piso da saúde, da educação, e a Tebet está equivocada em querer que os idosos no futuro recebam muito menos que um salário mínimo, ou seja, estejam em situação de mais absoluta miséria, algo que nem o Paulo Guedes tentou fazer. Enfim, então me parece que o Campos Neto foi bem funcional nesse 1 ano e meio até agora para ser o alvo único dos que não têm interesse em criticar estruturalmente a política econômica, mas sim em manter uma estética de economista progressista. Sim. Eu vou botar uma última questão e aí fico aberto para os comentários que vocês acharem mais conveniente nesse final. Paulo, os dados da balança comercial brasileira também têm sido festejados pelos economistas mais aderidos ao governo, né? São realmente balança comercial brasileira bombando. Quando você olha os dados, então realmente muito bom, né? Tem os dados
no curto prazo é muito bom, mas ele projeta um horizonte de país me parece um tanto preocupante, né? Porque quando você vai olhar a balança comercial, o que está trazendo dinheiro para o país é exportação de petróleo. O Brasil está virando hoje uma nação petroleira, uma das maiores do planeta, agronegócio, o que quer dizer que nós estamos entregando água de graça para o resto do planeta, né? Porque entregar milho, soja e gado é entregar água, né? E destruir o meio ambiente aqui. E estamos entregando minérios, né? Minério de ferro e outros minerais. Acho que essa balança comercial brasileira, talvez, posso estar enganado, se eu estiver enganado, me corrija, ela é um retrato do que nos espera no futuro se não houver uma mudança rápida e drástica dos rumos da política econômica, né, Paulo? Eu concordo totalmente com a tua análise. O Berzoini, né, também levantou esse aspecto. Quer dizer, se você continuar com um projeto de país que é aprofundar, né, aquilo que a gente chama da nova divisão neocolonial, né, quer dizer, em que os países do terceiro mundo passam a ser grandes fazendões, né, e o Brasil acabou incorporando, né, esse tipo de opção, né, quer dizer, a sua atividade econômica ser fundamentalmente exportar bens de aquilo que no economês a gente chama de baixo valor agregado, né? Você exporta o minério de ferro, você exporta a soja, você exporta a carne, que é um pouquinho mais elaborada, tá certo? Mas você não produz internamente justamente porque a ideia é transferir o processo produtivo para fora, né? Quer dizer, tinha um exemplo que eu acho que e tem ainda, que é muito simbólico, a Vale do Rio Doce, né, que foi privatizada a preço de banana na época do Fernando Henrique, etc., né, que controla todo o subsolo brasileiro. Privatizada, qual foi a lógica da empresa? Ela exporta minério de ferro, depois o grupo cresceu, se internacionalizou, tem siderúrgicas espalhadas pelo mundo, inclusive na China, e produzia trilho na China e importava o trilho para subsidiárias da Vale fazerem as suas ferrovias pelos rincões do Brasil. Quer dizer, isso expressa, com uma coisa muito simbólica e pedagógica, o que está acontecendo com o Brasil. Se você junta com isso o processo crescente de desindustrialização, tá certo? De perda da importância, né, da indústria no conjunto das atividades econômicas, né, a gente está apontando para um futuro que é de regressão, de retrocesso. Então, na hora que você olha a balança comercial, tem que ter alguma preocupação. No passado, o Brasil já era exportador de produtos industrializados. Agora, nem mais produz, né, quanto menos exportar. Então, de novo, quer dizer, você precisa ter uma mudança de orientação e de projeto, né? Quer dizer, você tem que se preocupar em criar internamente as condições para a retomada do desenvolvimento econômico, social e industrial, e isso exige o quê? Presença do protagonismo do Estado na economia. Exige BNDES, exige projetos, né, de considerar setores estratégicos, sensíveis, etc. Porque você tem que pensar o futuro, o Brasil daqui a 5, 10, 15 anos. Não é o Brasil de amanhã ou do final de 2024. Davi, ainda sobre isso, e depois termino com a pergunta aqui do Joaquim Silvino. E a nova política industrial anunciada com tanto estardalhaço, tanto por Aloysio Mercadante, quanto por Haddad, quanto por presidente Lula, ela vai dar conta disso, de fazer com que o país deixe de ser um fazendão, deixe de ser um repositório, um exportador, um depósito de minério e petróleo do resto do planeta? Então fica essa pergunta final para você, e aí uma questão específica que o Joaquim Silvino trouxe sobre fundo de garantia e STF. Eu não sei se é um tema, aparentemente ele viu no seu Twitter. De Castro, fale do julgamento do FGTS no STF, vi no X. Então, a última questão, na verdade, são duas. Bom, eu acho que o Paulo já definiu bem aí a questão da balança comercial, né? Você não tem que ficar olhando... É igual a maioria da Constituição Tavares diz, que não se come PIB, né? Também não se come balança comercial. Se você empobrece a população
e fortalece o agronegócio, a população vai ficar muito pobre e não vai conseguir importar. O agronegócio, se você quebra a restrição ambiental e dá dinheiro para o agronegócio destruir tudo, ele vai exportar mais, a balança comercial fica boa. Então, assim, tem que olhar a qualidade, né, do resultado da balança comercial, né, como é que nós estamos nos inserindo na divisão internacional do trabalho, né, tem que olhar, né, os dados de forma qualificada, estrutural, e não ficar fazendo agitação de rede social. A balança comercial tá boa, Lula tá bem. Aí, se o PIB cresce, é que o Haddad fez tudo certo. Se o PIB cai, é culpa do Campos Neto. Não, então, a gente fica muito desse debate rasteiro ainda, querendo se dedicar a refutar bolsonarista. Por fim, a questão da FGTS é gravíssimo. É gravíssimo. O que acontece? O FGTS hoje, ele toma dinheiro do trabalhador, ele está sendo atacado há muito tempo. Por quê? Porque o próprio trabalhador ele se sente incomodado com o FGTS porque é uma taxa de 3% ao ano. Tá? Não cobre inflação, então você não tem condições de olhar aquilo e falar que está adequado. Aí o que o Supremo Tribunal Federal quer fazer? Garantir a remuneração do FGTS pela taxa de poupança. O que isso significa? Né? Que o trabalhador vai ter a sua poupança remunerada a uma taxa minimamente adequada. Certo? Uhum. Por exemplo, em 2025, se a posição do STF se consolidar, os trabalhadores vão ganhar 1 bilhão a mais. E isso, para a Haddad, é um grave problema. Ter esse aumento na remuneração do FGTS, que é a poupança do trabalhador. E aí ele está trabalhando junto ao STF já há muito tempo e foi intervir junto ao Barroso para que essa correção não aconteça. E o trabalhador tenha a sua remuneração muito abaixo da poupança. Enquanto isso, os rentistas ganham mais de 10% ao ano. O trabalhador ganha 3%. Né? Isso é uma vergonha. Muita gente vai dizer, mas o FGTS financia um monte de política pública. Bota o tesouro para financiar. E não financie isso com base em esmagamento do FGTS do trabalhador. Porque quando você coloca uma taxa de remuneração que não é suficiente nem para corrigir a inflação, o que você está fazendo? Você está botando a classe trabalhadora para ficar contra o FGTS, que é tudo que os liberais querem. Enfim, mais uma vez, é o Haddad indo ao Supremo Tribunal Federal para atacar trabalhador pobre nesse país, para defender que ele não tem direito que sua poupança seja remunerada pela taxa da poupança. Enquanto, como a gente diz toda hora aqui, né, os rentistas no Brasil ganham as mais altas taxas de juros no mundo, o trabalhador não consegue recompor a inflação. Isso é uma vergonha, é inadmissível, e eu vou ter que torcer para o Haddad perder, né, para ele não ter correlação de forças. A gente está falando o seguinte, são 215 milhões de pessoas nesse país. O 1% dá 2 milhões, mas se a gente considerar que esses 2 milhões são famílias ali de 3 pessoas, nós estamos falando de mais ou menos 600 mil pessoas que definem o destino do país e que decidem que a taxa de juros vai continuar alta, que decidem tudo neste país. 600 mil pessoas decidem o que vai acontecer com 200 e mais de 210 milhões de pessoas. E aí é o que você falou, né? Há uma equação, há uma lógica do governo que coloca as pessoas contra a FGTS. A mesma coisa está acontecendo hoje em relação, por exemplo, à greve dos professores. A gente vê nos chats dos sites progressistas, nos comentários, as pessoas enfurecidas com os professores que estão fazendo greve, né, Paulo? Para defender seus salários. Enquanto ficaram quietinhas lá e o governo dando todo o dinheiro do planeta para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, né, e o escambau, como se dizia no passado. Então, há uma inversão completa da lógica, né? O governo fica de joelhos diante do agronegócio, diante da Faria Lima, e massacra professores, massacra os trabalhadores do Fundo de Garantia. É uma inversão completa de pensar um governo de centro-esquerda, né, Paulo? Com certeza, né? No caso da greve dos professores e dos funcionários, né, das universidades federais, fica flagrante, né, essa
disparidade de tratamento dos recursos públicos, tá certo? Quer dizer, porque sempre o argumento, né, que o governo tem é não temos recurso, né, não pode porque não tem recurso. E a gente, né, Davi, está sempre mostrando que isso é uma falácia, os recursos existem sob várias formas, o que falta é a vontade política, quer dizer, de desenvolver políticas públicas com base nos recursos que o Estado brasileiro tem. Porque quando precisa, aparece. Vamos lembrar, na época da pandemia, né? Quer dizer, Paulo Guedes e Bolsonaro, com aquele negacionismo, etc., a oposição conseguiu aprovar o auxílio emergencial, etc., e da noite para o dia, o recurso que não existia apareceu. E isso mitigou muito os efeitos da pandemia. Agora, Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Recursos não existem, não sei o que. Na hora que veio a crise, né, da catástrofe provocada pela irresponsabilidade, etc., o dinheiro apareceu. Você percebe? Os 748 bilhões que o governo pagou ao longo dos últimos 12 meses para pagar juros da dívida pública, sai da onde? Existe o dinheiro. O Banco Central tem uma conta o Tesouro Nacional tem uma conta junto ao Banco Central, que a última informação é que era 1,8 trilhão de recursos. Por quê? Porque é para isso, é para ser gasto. Agora, quando o governo diz para os funcionários e professores que não pode dar a merrequinha de 3% de reajuste esse ano que eles estão pedindo para encerrar a greve, para voltar todo mundo, quando já deu muito mais para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Banco Central, Receita Federal, para juízes, etc., né? É o quê? É uma vontade política de demonstrar, né, responsabilidade fiscal, com muitas aspas, no lombo dos mais pobres, daqueles que estão na base da nossa pirâmide, e sendo generoso, bondoso e respeitoso com o topo, né, da nossa pirâmide da desigualdade, tá certo? Paulo Elias, fala, querido. Bom, o salário de delegado tinha entrada, está no teto do Supremo, o último aumento. Policial rodoviário federal que decorou o Código Penal ganha o dobro de um professor que fez doutorado. Tá? E se alguém acha isso justo, e um técnico administrativo em uma universidade ganha 5 ou 6 vezes menos que um técnico que faz a mesma coisa na Polícia Federal. Bom, se alguém acha que há o mínimo de justiça nessa lógica que da forma como o executivo remunera as carreiras da educação e da segurança pública, eu acho que está um pouco perdida aí na realidade, né? A carreira docente é uma das mais qualificadas, quiçá mais qualificada, e é a que ganha menos, né, no executivo. Principalmente os técnicos que são massacrados, né? Situação assim, tem técnicos que passam por situação muito grave, com muito consignado, né? Difícil. Ganha 2 ou 3 salários mínimos, com despesas enormes, né? Um trabalho muito pesado por falta de outros profissionais. Então, isso é gravíssimo, né? E não dá para tapar o sol com a peneira, né? Tem que deixar isso claro. Dá uma desigualdade, uma injustiça gigante, né? Inclusive nesse governo, ao remunerar de forma totalmente inadequada algumas carreiras. Inexplicável isso, inexplicável. Você olha a qualificação, você olha a formação, enfim, com todo respeito às outras carreiras, e compara salários. Assim, não dá para o cara que tem, enfim, que entrou em um concurso de ensino médio ter o dobro de um salário de um professor doutor, né? Como comparação. É isso que o governo fez. Bom, tudo bem. É uma escolha, é uma opção política, dada a correlação de forças deles, que são golpistas. Né? Então, como eles são golpistas, eles têm que ganhar mais, porque senão eles geram problema. Professor, é só você botar a população contra, coloca toda uma militância contra professor, xinga professor, o professor fica desmoralizado e você resolve. É mais fácil resolver, então não precisa de aumento.